Olá pessoal, tudo bem? Cidela de Castro na área. A UOL trouxe de forma exclusiva uma matéria falando de uma das maiores irresponsabilidades, se não for a maior, feita por um presidente da República e de um presidente do Banco da Caixa. As reservas da Caixa, que nos quais tem a garantia de proteger a saúde financeira do banco, foi totalmente torrada. E FGTS do trabalhador, o seu FGTS sim, será utilizado para pagar essa dívida bilionária e também o Banco da Caixa irá ficar responsável por esse prejuízo também, pagando parte desse valor que soma quase 8 bilhões, o maior calote já visto na história do Banco da Caixa. Muitos dos brasileiros que têm poupança, FGTS e empresários com empréstimo da Caixa, nesse exato momento, estão um pouco apreensivos porque o Bolsonaro e Pedro Guimarães fizeram a maior irresponsabilidade com o Banco da Caixa, colocando a sua saúde financeira em risco, quase ao ponto de entrar num colapso financeiro. Com essa irresponsabilidade, é necessário que haja uma investigação e uma justiça para punir os responsáveis. Reportagem exclusiva do UOL falando que o governo Bolsonaro provocou um calote histórico na Caixa Econômica com medidas para tentar vencer Lula nas eleições. A Caixa queimou reservas na reta final do governo Bolsonaro e registrou esse calote bilionário. O banco liberou mais de 10 bilhões e meio de reais para quase 7 milhões de pessoas por meio de 2 linhas de crédito. Os dados obtidos pelo UOL reforçam a suspeita de uso da Caixa Econômica para tentar favorecer Bolsonaro nas eleições. Coloca aqui para mim a manchete para a gente mostrar. Esse é um conteúdo do UOL Prime que traz os dados em relação ao calote bilionário que aconteceu no governo Bolsonaro na Caixa Econômica Federal. O governo Bolsonaro criou em 2022, por medida provisória, uma linha de crédito para pessoas com nome sujo e outra de empréstimos consignados ao Auxílio Brasil. E até a eleição, o Banco Estatal liberou 10 bilhões e 600 milhões de reais para 6 milhões e 800 mil pessoas. E toda essa aventura eleitoral, assim considerada por alguns analistas, custou a queima de reservas do banco, da Caixa Econômica. A gente tem um vídeo justamente para mostrar um pouquinho sobre esses números da Caixa Econômica Federal. Como Bolsonaro usou a Caixa Econômica como arma para tentar se reeleger em 2022? Dívidas, recuos e o silêncio da instituição mostram como uma aventura eleitoral levou o banco a um calote histórico. Criei o Auxílio Brasil, botei um ponto final no Bolsa Família, que valia em média R$190, e botei o Auxílio Brasil em R$600. Disputar o voto do público de baixa renda com Lula era um desafio para Bolsonaro se reeleger em 2022. Em uma de suas tentativas para virar o jogo, ele encerrou o Bolsa Família do petista e o substituiu pelo Auxílio Brasil. Mas o efeito foi modesto. Bolsonaro, então, decidiu aumentar a aposta e contou com a ajuda do amigo Pedro Guimarães, que era presidente da Caixa Econômica Federal e cavava um espaço na campanha para se tornar candidato a vice-presidente. Meus agradecimentos ao Pedro, presidente da Caixa Econômica Federal. É um grande amigo, um grande parceiro. Com essa parceria, Bolsonaro assinou 2 medidas provisórias que criavam novas linhas de crédito para famílias pobres. A primeira a entrar em vigor foi o Sim Digital, que emprestava dinheiro para pessoas endividadas. O programa foi um estouro de procura. Em um único dia, mais de 50 mil contratos foram assinados, o maior número já visto pela Caixa até aquele momento. Vamos lá, vamos entender. Eu acho que a grande novidade, essa questão do calote, né? A Caixa Econômica, que sempre foi uma referência dentro das empresas, vamos colocar assim, né, do governo, e um banco estatal sempre com muitos lucros e com a questão financeira sempre em ordem. Como é que ficou esse calote deixado pelo governo Bolsonaro? Que calote é esse, Amanda? Bom, esse calote é algo que a gente está descobrindo agora, né? A gente mostra pela primeira vez na reportagem do UOL que esse programa do Sim Digital, que foi uma das 2 linhas de crédito que Jair Bolsonaro assinou em março do ano passado, voltado para o público de baixa renda, que era onde ele tinha maior dificuldade eleitoral, uma dessas linhas de crédito é o Sim Digital, que foi uma linha de crédito muito arriscada.
tanto que só a Caixa Econômica topou participar, né, mostra esse vínculo muito grande entre as medidas do então presidente Bolsonaro e a Caixa Econômica Federal. Então, só a Caixa topou participar e ela emprestou um volume muito grande de dinheiro para pessoas que já tinham nome sujo. Então, eram pessoas que já tinham feito empréstimos em outros bancos, não pagaram e ali, há meses da eleição, passaram a receber outros créditos. Era uma política de microcrédito, então créditos de 300 até R$ 1.000, que você pegava com alguns cliques no celular, uma distribuição de uma forma muito simples, foi uma procura muito grande, e a gente está vendo agora que a inadimplência dessa linha de crédito chegou em um patamar impressionante, de 80%. Então, isso quer dizer o quê, né? Que a cada R$ 1.000 que a Caixa emprestou, 800 não foram pagos. E agora a gente tem um calote bilionário na Caixa, que não vai ser pago só pela Caixa, que já seria algo preocupante, porque a Caixa é um banco estatal, então é de interesse de todos os brasileiros que as contas da Caixa estejam bem, estejam sadias, mas esse calote não vai ser pago só pela Caixa, porque na arquitetura que foi desenhada nessa medida provisória do Bolsonaro, houve a criação de um fundo garantidor com dinheiro do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de todos os trabalhadores assalariados, que para custear esse calote. Então, a partir de agora, a partir dos próximos meses, a gente vai ver o uso de quase R$ 2 bilhões do FGTS para arcar com esse calote bilionário na Caixa, e uma outra parte do calote, cerca de R$ 600 milhões, vai ser arcada pela própria Caixa. E para piorar, né, para implementar essa política, e também a outra política de crédito que o Bolsonaro assinou no mesmo dia, que é o consignado do Auxílio Brasil, que também teve um caráter fortemente eleitoral pelos dados que a gente conseguiu abrir da Caixa, porque todas essas informações são mantidas em sigilo pela Caixa até hoje, mesmo com a mudança de governo. Então, com esses créditos e outras políticas de aumento de crédito da Caixa em ano eleitoral, o que aconteceu com o banco foi uma queima das reservas e a Caixa chegou a um patamar de risco, em um dos indicadores de risco, jamais visto. Então, é uma situação que gerou um calote histórico que vai ser custeado em grande parte, na maior parte, pelo FGTS, outra parte vai ser prejuízo da Caixa, e também custou essa queima das reservas do banco, e o banco atingindo um nível de risco que nunca antes tinha sido visto para um banco estatal. Diante desse crime e dessa irresponsabilidade, é certo que Bolsonaro sofrerá uma ação de inegibilidade porque se utilizou de recurso do governo para poder brigar em favor de sua eleição. A Caixa Econômica pertence ao governo federal e o Bolsonaro utilizou de forma irresponsável, tentando conquistar a simpatia do eleitorado mais pobre com empréstimos que afetaram diretamente a saúde financeira da Caixa Econômica. Além da inegibilidade de Bolsonaro, também será necessário que ele possa responder junto com Pedro Guimarães esse crime na justiça comum, porque afinal de contas se utilizaram de recurso público para beneficiar a campanha, deixando a situação do banco em um risco gigantesco que irá atingir trabalhadores quando necessitar do seu FGTS ou então algum outro tipo de benefício pago pela Caixa. Isto não pode realmente de fato ficar barato, como Thales Faria falou. Lote histórico deixado por um banco estatal. Isso não vai ficar barato para o Bolsonaro, não. Desculpe, mas não dá para ficar barato. Vê bem, Fabiola, ele editou as medidas em março, antes do período oficial das eleições. Mas o dinheiro foi liberado durante as eleições. Você vê os 8 bilhões que a Amanda falou, foram entre o primeiro e o segundo turno que a Caixa liberou. Isso provocou um calote monumental. Foi as reservas da Caixa caíram, segundo a bela matéria da Amanda, em 70 bilhões nesse ano de eleitoral por causa dessas medidas. Então é evidente que isso daí vai acabar no TSE. O TSE vai fazer um escrutínio disso, e o Bolsonaro mais um motivo para ele ficar inelegível. Claramente. Para mim, está líquido e certo que essa história vai acabar
atingindo a elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Então, interessante, né? Você indo pelo lado aí de que não vai ficar barato para Bolsonaro esse calote que ele provocou. Em 2018, o Bolsonaro fez uma campanha toda em cima de uma mentira, uma fake news sobre a caixa preta do BNDES. Foi feita uma auditoria no governo do Bolsonaro e não foi descoberto nenhuma caixa preta. Ou seja, aqueles valores que o Bolsonaro e sua base falavam eram todas narrativas mentirosas criadas só para a eleição. Agora existe, de fato, uma caixa preta no Banco da Caixa, porque o Bolsonaro utilizou o Banco Estatal do governo federal para poder promover-se nas eleições, liberando empréstimos bilionários, comprometendo a saúde financeira e a liquidez das reservas do Banco da Caixa. Ato criminoso que será investigado porque a UOL está buscando as informações pela lei de acesso para que essas informações possam vir ao público. O Bolsonaro realmente quase destrói a saúde financeira do Banco da Caixa junto com seu ex-presidente Pedro Guimarães. A gente também traz aqui, dentro dessa reportagem exclusiva, mais dados econômicos sobre a Caixa. Coloca para mim aqui, Pietro, por favor. A Caixa queimou as reservas na eleição e puxou o freio após a derrota de Bolsonaro. Porque além dessa questão do calote, tem a questão também de queimar as reservas da Caixa, né? Essa é uma questão forte, inclusive, né? Porque traz justamente a falta dos recursos para que a Caixa pudesse fazer novos investimentos. Explica para a gente também esse dinheiro da reserva da Caixa que já foi embora por conta desses projetos. O Banco Central, ele obriga todas as grandes instituições bancárias brasileiras a manterem uma quantidade mínima de ativos de alta liquidez, então são ativos que ficam disponíveis para uso imediato, para pagar as suas obrigações mais imediatas. E essa obrigação do banco, essa determinação do Banco Central, ela tem como objetivo que um banco não quebre. Isso surgiu depois da crise dos bancos, da crise de 2008 nos Estados Unidos, em que alguns bancos quebraram exatamente por isso, porque eles não tinham essa liquidez de curto prazo para custear suas obrigações imediatas. E o que aconteceu foi que esse índice da Caixa, ele caiu de uma forma impressionante nos últimos anos do governo Bolsonaro. Essa queda continuou de forma muito acentuada no ano eleitoral e ali, após as eleições, atingiu o pior patamar. Então, agora, e é muito importante a gente dizer que ainda tem o que a gente descobrir em relação a isso, porque os dados que a gente revela nessa reportagem, os dados que estão disponíveis são dados que todos os bancos têm obrigação de divulgar. Então, banco privado e banco estatal. A Caixa é um banco estatal que deveria ter uma transparência maior. Ela está sujeita, por exemplo, à lei de acesso à informação. Então, a gente deveria ter condições de saber mais detalhes sobre esses indicadores para entender, de fato, o que aconteceu com a saúde do banco estatal logo após as eleições. Mas isso ainda não aconteceu, é uma caixa preta e é muito curioso isso, porque se a gente for lembrar, Fabiola, o presidente Bolsonaro, ele fez a sua campanha em 2018 e ele iniciou o seu mandato em 2019 dizendo que o BNDES, outro banco estatal, tinha uma caixa preta da sua atuação nos anos do PT. E foi iniciada uma auditoria dentro do próprio governo Bolsonaro para tentar se encontrar essa caixa preta do BNDES. E essa auditoria mostrou que não tinha caixa preta coisa nenhuma. Então, é muito irônico que, ao fim do governo Bolsonaro, ele deixe uma outra caixa preta em outro banco estatal, que é a Caixa, e essa caixa preta se mantém até agora. E para tentar explicar mais ou menos por quê, né, que esses indicadores eles são piores do que a gente está vendo nos números, porque os números que o Banco Central determina que todos os bancos, privados ou estatais, divulguem, eles são trimestrais. E os dados do trimestre, do último trimestre do ano, eles escondem o que aconteceu de verdade na Caixa, porque a Caixa fez movimentos que se anulam no último trimestre. Então, no mês de outubro, primeiro mês do último trimestre, a Caixa fez uma liberação massiva de recursos. Foi em outubro que ela operou o consignado do Auxílio Brasil, foi entre os turnos da eleição. Então, em 20 dias foram quase 8 bilhões de reais fornecidos. Então, houve ali uma sangria no caixa da Caixa em outubro. E logo depois que Bolsonaro perdeu, a gente já revelou isso em outra reportagem do UOL no começo desse
ano, a Caixa suspendeu o consignado do Auxílio Brasil na surdina e começou a implementar uma política de austeridade para tentar segurar essa sangria. Então, o que a gente precisava ter conhecimento para saber exatamente o que aconteceu na Caixa são dos dados depois das eleições. O UOL está tentando isso, inclusive pela Lei de Acesso à Informação, e até agora não conseguiu. Mas a gente recorreu e estamos tentando ainda abrir essas informações, porque elas são de interesse público. Em que medida a Caixa comprometeu as suas contas internas para poder emprestar mais entre os turnos das eleições para um público que era o público em que Bolsonaro mais tinha dificuldade de avançar. Bolsonaro foi o presidente que mais enganou os brasileiros. Não gostava realmente de ajudar o social e no período das eleições turbinou o programa social que ele mais atacava, o Bolsa Família, e também liberando empréstimos para quem estava em dívida, principalmente os que estavam recebendo o Auxílio Brasil, programa que tinha substituído o Bolsa Família. Bolsonaro terá que responder criminalmente e eleitoralmente os seus crimes cometidos por ter dado este grande calote, colocado a saúde financeira do Banco da Caixa, banco estatal, banco que pertence ao governo, banco que paga FGTS, banco que paga aposentos, que paga Bolsa Família, enfim, patrimônio brasileiro que quase foi estraçalhado pela política irresponsável de Pedro Guimarães e também de Bolsonaro ao tentar fazer com que o Banco da Caixa promovesse a sua reeleição. Eu me despeço por aqui e essa foi a matéria da UOL, a caixa preta do Banco da Caixa. Bolsonaro irá responder por esse crime também.